festa linda! Que festa linda! Boa noite, mulheres lindas e abençoadas de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e eternamente. Amém? É um privilégio servir ao Senhor nesta noite. É um privilégio exaltar, glorificar, adorar o nome do Senhor mais uma vez através da minha vida. E assim, eu louvo a Deus pela vida da pastora Maíla. Acertei! E da pastora Carol e da pastora Ju, que assim nos trataram, nossa, com tanto carinho, com tanto amor durante todo esse dia. Foi maravilhoso. E eu quero apresentar para vocês. A pastora Ju já falou, mas eu quero apresentar de novo minha intercessora, minha amiga, minha ajudadora, aquela que está sempre comigo, minha mãe, Ana. Aleluia! Uma mulher vencedora. Uma mulher vencedora. E aí, assim, eu tenho que falar, né? Sabe, eu não conseguia usar esmalte vermelho. Verdade. Eu não conseguia. Quantas vezes, né, nós temos medo daquilo que nós nem conhecemos, nem experimentamos. Eu nunca tinha experimentado o esmalte vermelho. Mas eu era super resistente. Não. E hoje estou aqui, ó. Eu venci. Aleluia. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar as tuas benignidades e todas as noites a tua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero ler para você uma palavra que eu vivo ela. Eu vivo essa palavra todos os dias. Sabe por quê, minhas irmãs? Eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor. Muitas coisas. E uma delas é que o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. O próprio Jesus nos disse, nos ensinou: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É como se o Senhor estivesse nos dizendo: tenha bom ânimo, tenha força, tenha coragem. E eu tenho aprendido isso. Que o sofrimento, ele faz parte da vida. Porém, diante do sofrimento, você tem duas opções. Duas. Que é uma escolha. Ou você se afasta de Deus em amargura, murmuração, ingratidão a Deus, ou você se aproxima de Deus em adoração. E eu escolhi a segunda parte, porque sou eu que escolho. Adorar o Senhor, escolher servi-lo em meio às tribulações, às adversidades, é minha escolha. Então abra, por favor, em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35. É a palavra que nos liberta. A palavra, ela tem poder de mudar os nossos pensamentos,
o nosso comportamento. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque nada nesta vida pode nos separar do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Rei da Glória. Fala conosco, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade no nosso meio. Tenha total liberdade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Porque queremos sair daqui transformadas, edificadas. Queremos, Pai, muda a nossa mente, muda o nosso pensamento. Precisamos conhecer o Teu reino. Muda, Jesus. Fala conosco. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar. Então, como a pastora Ju disse, né? Eu sou a Daniela Ottoni, casada com o Cleiton. Sou a mãe do Pedro, de 7 anos, membro da Igreja Batista da Lagoinha, desde a minha conversão aos 17 anos. Muito feliz na minha igreja. Irmãs, a vida ela é cheia de surpresas. A vida é cheia de surpresas. Eu tinha, assim, um grande sonho. O sonho do casamento. Eu tinha aquele sonho de casar, ter um marido, cuidar do marido, cuidar dos filhos, da casa. E sabe por que eu sempre tive esse sonho? Porque os meus pais sempre foram um exemplo de casamento para mim. Eu sempre vi os meus pais se beijando, projetos juntos. Eu dizia no meu coração de menina, casamento é bom, eu quero me casar. E eu me lembro quando eu me converti aos 17 anos, que eu comecei a aprender a orar. Primeira oração, Senhor, dê-me um marido. Eu quero me casar. E eu casei. No ano de 2006. Eu me casei com o Cleiton. E a nossa vida, sim, ela estava ainda no início. Meu filho, com 3 anos, 6 anos de casado. Eu sou formada em psicologia.
Eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. Então eu fazia alguns trabalhos na área de RH, tinha meu consultório. O Senhor foi o abençoando no trabalho, o salário dele foi aumentando. Nosso filho crescia saudável. Tudo corria bem. Até que um dia, eu digo que um telefonema mudou a minha história. No dia 18 de abril do ano de 2012, meu esposo Cleiton, a viagem para a cidade, qual cidade? Brasília. Ele veio para Brasília a trabalho e 8 horas da manhã o telefone tocou, eu atendi e a pessoa do outro lado me disse: Daniela, o Cleito sofreu um infarto e ele está indo agora numa ambulância direto para o hospital. E eu comecei a chorar. E na mesma hora eu disse para ela: pode me dizer, ele morreu? Pode me falar, não me esconda. Não, ele não morreu. E eu lembro que a minha primeira reação foi ligar para os meus pais. Minha mãe é intercessora. Eu disse: mãezinha, ora, porque o Cleito teve um infarto e eu acho que ele está morrendo. E ela mobilizou as pessoas que ela conhecia, os intercessores, os vizinhos dela, para estar orando. E no mesmo dia eu consegui. Vim lá de Belo Horizonte para Brasília. Consegui vir. E as pessoas que me buscaram no aeroporto foram comigo direto para o hospital onde ele estava internado. Hospital de base. Hospital de base. E aí, quando eu cheguei ali, não pude entrar. Já tinha passado o horário da visita. E retornamos para a casa dessa pessoa. E as pessoas que fizeram os primeiros socorros vieram me ver. Vieram me conhecer. Você que é esposa do Cleito? Pois é, encontramos ele aqui neste lugar. Desacordado, com sangue saindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, todo roxo, sem pulsação. E começaram a descrever a história. E eu ouvindo aquele discurso. Irmãs, eu confesso a vocês que eu fiquei muito angustiada. Muito angustiada. E eu comecei a dizer: meu Deus, o que aconteceu com meu esposo? Eu não estava aqui ao lado dele. Ele viu o espírito de morte. Que dor será que ele sentiu? Como foi? E dormi assim muito angustiada. E no outro dia, eu acordei bem cedo, peguei a palavra do Senhor, fiz o meu devocional, orei, chorei na presença do Senhor, e muito assim ansiosa para vê-lo. Às 16 horas, fomos para o hospital. Chegando lá, eu entrei na UTI. E quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi ali, deitado naquela cama, porque ele teve um infarto agudo do miocárdio, seguido de várias paradas cardiorrespiratórias. Fez uma angioplastia, colocou 2 stents no coração, confeccionaram traqueostomia, ele estava com intubação prolongada, ventilação mecânica, que é uma respiração artificial, muito inchado, com o corpo
com o rosto e com o corpo deformado, de fraldas, com o dente inferior quebrado, com os outros dentes amarrados, e não se mexia nada. Quando eu olhei aquela situação, eu disse: meu Deus, só o Senhor para levantar o meu esposo desse lugar. E ele não se mexia. Ele não se mexia. E eu gosto de contar como foi a minha rotina durante 27 dias na UTI. Todos os dias eu lia a palavra do Senhor para ele. Eu cantava os hinos que ele mais gostava. Eu orava. Eu ajoelhava. Eu não me envergonhava mesmo. E eu me ajoelhava. E eu orava. E com fé eu dizia: Senhor, levanta o meu marido desse lugar. Foi o Senhor que fez ele. Foi o Senhor que fez todos os neurônios. O Senhor que fez todas as células. Acorda essas células em nome de Jesus. E eu declarava mesmo. Durante 27 dias. Eu me lembro que os médicos sempre diziam: olha, ele não está respondendo. Isso significa uma sequela neurológica. Aí a oração mudava: Pai, em nome de Jesus, eu não aceito nenhuma sequela. Eu orava e dizia que eu não aceitava. Após os 27 dias, o Cleito acordou com uma sequela neurológica. E quando eu o vi pela primeira vez naquela cama da UTI, amarrado, eu disse: o Cleito tá normal. Alguma coisa aconteceu. E descemos para a enfermaria. E o Senhor é tão maravilhoso, porque quando você tem um plano de saúde, você fica um pouco mais, assim, confortada. Quando você não tem mais, você fica: o que será que vai acontecer? Mas o Senhor é tão bom, que o lugar que ele foi era um lugar que tinham acabado de reformar. Eu até pensei que era um quarto, porque eu fiquei sozinha com ele numa suíte. Era uma suíte. Tinha um banheiro privativo, tudo novo. Falei: que maravilha. Nós fomos para uma ala que tinha sido reformada. Eu não conhecia o hospital. E ali começou toda a situação. Ele não podia ser transferido para nenhum outro hospital e nem para Belo Horizonte, porque ele corria riscos, né? O que ele teve foi muito grave. Mas ali começou toda a situação. Ele sempre muito agressivo, porque o cérebro dele ficou desorganizado. Eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha algo de anormal, porque eu fiz um estágio em um hospital psiquiátrico. E eu olhava para ele e eu via aqueles pacientes. Tem alguma coisa de errado. E ele muito agressivo, me agredia. Quantas vezes eu estava assim, de repente ele me dava um soco. Ou ele vinha e me dava uma cabeçada. Eu sou menor do que ele. Ele agrediu os enfermeiros, porque rapidamente ele conseguiu voltar a andar. Mesmo com traqueostomia, se alimentando por sonda, mas ele conseguiu voltar a andar. Usando fraldas, mas ele andava. Muito magro. Então ele conseguia nos agredir. E era uma força muito grande. E aquela situação foi prolongando. Durante 4 meses eu morei aqui em Brasília, na Asa Norte. E voltamos para Belo Horizonte. E quando conseguimos retornar para Belo Horizonte, ele foi acompanhado pelo Sara Kubitschek, que é um hospital de referência
em reabilitação, lá em Belo Horizonte. Só que o SARA, ele é voltado para uma reabilitação motora, não para uma reabilitação da cognição, onde o quadro é irreversível. Então, quando eu cheguei no SARA, uma equipe de médicos, de fono, fisioterapeuta, foram até a minha casa visitá-lo, saber como estava a situação. E o médico me disse: Daniela, o Cleiton, ele teve um infarto muito sério. Era para ele ter morrido. Porém, ressuscitaram ele. E no que ressuscitaram ele, no momento em que ele estava tendo, que ele faltou a respiração, ele teve o que nós dizemos que é encefalopatia hipóxica, que é essa falta de oxigênio no cérebro. E quando faltou essa oxigenação, o cérebro dele foi lesado. E toda a cognição dele foi atingida. A cognição, ela é responsável por todo o nosso processo de aprendizado. A nossa percepção, a percepção de si mesmo, do outro, do mundo, a sua atenção, a memória, o raciocínio lógico, matemático, espacial, a linguagem. Todas essas áreas foram atingidas. E é um quadro irreversível. E secundário a isso, eu te digo que ele teve uma demência. Eu gosto de usar a nomenclatura antiga, que já nem é mais demência, né? É déficit na cognição, no intelecto. Mas a nomenclatura antiga é o retardo mental. Então ele tem um retardo mental. E eu quero dizer para você como que ele ficou então. Hoje, o Cleiton é 100% dependente de mim. Quando ele teve esse infarto seguido dessas paradas respiratórias, ele tinha 36 anos de idade. E hoje ele é 100% dependente dos meus cuidados. Eu dou banho, eu corto o cabelo, eu faço a barba, eu visto as roupas, eu calço tênis, eu dou banho, eu troco as fraldas, porque ele não consegue fazer o controle. Eu levo ao hospital medicamentos, consultas, psiquiatra, cardiologista. Ele não se auto-reconhece. A lesão dele é tão grave que ele não sabe quem ele é. Sabe aquela sua história de vida, da infância, adolescência, até a fase adulta? O Cleiton não se lembra mais disso. Então ele não lembra dos coleguinhas que ele teve ali na escola, na educação infantil. Ele não lembra do que ele fez na adolescência. Ele não lembra dos pais, dos irmãos. Ele não se lembra mais de mim, não sabe que temos um casamento. Ele não se lembra mais do meu filho. Ele é completamente perdido no tempo e no espaço. Então ele não sabe que dia é hoje, que mês nós estamos, que ano é hoje, qual é a sua data de aniversário, quantos anos ele tem. Ele não reconhece as cores, ele não sabe quem é o vermelho, quem é o preto. Ele não sabe mais as letras do alfabeto. Então ele não sabe mais escrever, ele não sabe mais ler, não sabe dirigir.
Ele não pode sair sozinho, porque se ele sair sozinho, ele não vai conseguir voltar para casa. Aquele Cleiton que eu conheci, que vivemos 6 anos de casado, morreu. Hoje eu cuido de um outro Cleiton. Ele tem muitas crises, ele continua tendo as crises, porque é um quadro irreversível. Morreram os neurônios. Então ele continua tendo crises agressivas, começa com uma agitação, ele correndo de um lado para o outro. Eu trouxe os vídeos para vocês verem. E depois ele entra num estado de catatônico, que é paralisado. Uma crise de ausência. E aí ele não responde. Eu não consigo alimentá-lo, porque se eu alimentá-lo, o alimento fica parado na boca e ele pode engasgar. Então, ele, nesse momento, o metabolismo do corpo dele é muito acelerado. Então, ele tem perdido muito peso. Ele está bem magro. O osso, todos aparecem. Do fêmur, a coluna cervical. E é tão interessante que, quando eu cheguei de Brasília, é claro que muitas pessoas já sabiam o que tinha acontecido. Já sabia toda a situação. E as pessoas me diziam assim: Daniela, você vai ficar com o marido inválido? Você vai ficar com um marido que não te serve para mais nada? E a sua vida? E a sua profissão? Entrega ele para a mãe dele. Vai viver uma nova vida, casar de novo. Você é tão jovem. Irmãs, eu confesso para vocês que eu ficava muito entristecida. Muito entristecida. Porque essas pessoas, elas não sabem o valor de um casamento. Elas desconhecem o valor de uma família. Vejam o que diz em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Unir, a palavra unir no hebraico, ela quer dizer fundir. Uma cola. São duas almas que estão coladas. Casamento é um pacto sagrado. Casamento é um pacto sagrado porque é uma aliança. Ou melhor dizendo, uma tríplice aliança. Entre você, o seu cônjuge e Deus. É sagrado. É sagrado porque Deus é testemunha da relação conjugal. Eu me lembro como se fosse hoje o dia do meu casamento. 25 de março de 2006. Dentro do carro na porta da igreja. Jesus, entra comigo. Entra comigo porque o Senhor
é o convidado de honra. É o convidado mais importante. Eu quero que as pessoas vejam a glória do Senhor através do meu casamento. Jesus foi testemunha do meu casamento e do seu. Em Malaquias 2, do 13 ao 16, diz que Deus se faz presente, testemunhando a aliança do casal. Em Malaquias. E um compromisso conjugal, ele deve ser sustentado com honra, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde e na doença também. Os votos. Como falar de aliança e não falar dos votos? Todo pacto, toda aliança tem votos. E os votos que eu fiz foi perante o Senhor. Ele foi testemunha. Os votos que você fez foi perante o Senhor. E tem assim um versículo que eu amo demais. Ele diz assim, em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu te pergunto nesta noite, o seu casamento glorifica o nome do Senhor? A vida que você leva dentro do seu lar glorifica o nome do Senhor? A educação que você dá para os seus filhos glorifica o nome do Senhor? Você que é uma mulher solteira, que quer casar, ou que não quer casar, a sua vida de mulher solteira glorifica o nome do Senhor? A vida que você leva no seu trabalho, na faculdade, no trânsito, na fila do banco, glorifica o nome do Senhor? Glorifica. As pessoas veem a glória de Deus na sua vida? O seu casamento? Os seus vizinhos, que ainda não conhecem o Senhor, têm o seu casamento como exemplo? Eles vão se converter porque você tem um casamento que glorifica o nome do Senhor? Eu acredito que o grau de importância que você dá para a leitura da palavra diária e a prática dela é que vai garantir o nível de sucesso do seu casamento. Então, 0 de intimidade e prática da palavra do Senhor, você é uma forte candidata a fracassar no seu casamento. Uma forte candidata. Irmãs, eu sempre digo assim que eu perdi muitas coisas. Porque uma situação de adversidade,
ela traz perdas. Ela traz muitas perdas. Muitos sonhos interrompidos, projetos cancelados. Eu perdi o meu esposo, porque o Cleito não é mais o meu esposo. Eu não posso mais receber os seus carinhos. Eu não posso mais receber os seus beijos. Um convite para jantar ou comer um churrasquinho que eu gosto. Eu perdi. Não podemos mais bater um papo. Eu não posso contar mais para ele os meus sonhos, os meus desejos. Eu não posso dividir com ele a educação do Pedro, porque ele nem se lembra mais que tem um filho. E por isso eu perdi também o pai do meu filho. Ele não pode mais brincar com o Pedro, jogar uma bola, levar para a escola, receber, sabe aqueles presentinhos do Dia dos Pais que as crianças sempre fazem na escola? Não pode receber. Eu perdi o meu trabalho, porque eu tinha um consultório, não sabia o que ia acontecer, vim para Brasília, não conhecia Brasília, fechei meu consultório e não voltei a atuar mais. Perdi a minha vida financeira, perdi a minha casa. Eu não moro mais na minha casa. Eu me mudei para a casa dos meus pais. Porque são eles que me ajudam. Com os cuidados, com o Cleiton, com meu filho que está no período escolar, que precisa de mim. Eu digo assim que eu perdi muitas coisas. Poderia fazer uma lista enorme para você. Mas eu não perdi o principal, que é a alegria da salvação, que é a alegria de viver na presença do Senhor, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle. Porque Jesus, Ele fez um sacrifício muito maior por mim. Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo que Jesus fez por mim e por você. A salvação, a alegria da salvação, de estar com Deus, isso eu não posso perder nunca. Isso eu não posso perder. E é por isso que Romanos 8 faz parte de mim. Nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Ah, não é enfermidade, não é tribulação, não é angústia, não são as tramas do diabo, nada. Nada poderá. Porque é muito maior o que Ele tem para mim. Irmãs, vida profissional é ótimo. É muito bom conquistar uma vida profissional, sucesso, ai, maravilhoso. Marido, bom demais. Filhos, uma delícia. Meu filho é lindo. Pedro, é uma bênção. Mas sempre haverá uma frustração. O seu marido não é perfeito, como você também não é. Então o único que pode me completar 100% é Jesus. É Ele!
Se for para Jesus, aplauda mesmo, porque é Ele. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, minhas amadas irmãs, seja você fiel, independente da fidelidade do seu marido. Sabe por quê? Porque é para Jesus. O seu primeiro compromisso é com o Senhor. Que o mau comportamento do seu marido não altere o seu bom comportamento. Seja você fiel. Ah, Daniela, mas você não conhece meu marido. Não, você está falando isso porque você não conhece o meu marido. Seja você fiel, minha querida. Seja você. Porque o seu compromisso primeiro é com Jesus. E certamente, eu quero te dizer, aquele que não é fiel ao Senhor, não pode mesmo ser fiel ao cônjuge. Não pode. E sabe por que então que você diz isso? Ah, mas meu marido fez isso, eu vou fazer também. Não. Porque você não tem sido fiel ao primeiro que deve ser na sua vida, que é Jesus. Porque aquele que é fiel ao Senhor é fiel ao seu cônjuge, independente da situação. Porque é para Jesus. É para Ele. Porque eu perdi a minha vida social também. Você acha que eu vou a todos os lugares como eu ia antes? Não. Vigia. Porque eu não quero entristecer o coração do Espírito Santo. Ele é o meu amado. Eu não quero. Eu não quero entristecer. Então eu quero te encorajar nesta noite também. Não deseje, não queira entristecer o coração do Espírito Santo por causa do mau comportamento do seu esposo. Não. Não faça isso. Seu marido era muito bom para você, Daniela, por isso você fala isso. Por isso você cuida dele. Eu cuido dele independente disso. Se ele fosse bom, se ele fosse ruim, se ele fosse mais ou menos. Porque é para o Senhor. É para Jesus. É para Ele. Sabe por quê, minhas irmãs? Se tirar Jesus da minha vida, não resta nada de bom. Se tirar Jesus da sua vida, não resta nada de bom. Se tem algo de bom em mim e em você, é Jesus. Se tem algo de bom em mim e em você, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Como eu disse, eu tenho aprendido tantas coisas. Eu tenho aprendido que as circunstâncias que eu não posso permitir que o diabo use, as circunstâncias de adversidade da minha vida para trazer incredulidade para o meu coração, para trazer murmuração, para trazer ingratidão a Deus. Eu contei para as meninas que tem 3 anos, tudo aconteceu, 3 anos e alguns meses, eu nunca fiquei gripada. Isso não é maravilhoso?
eu tenho muitos mais motivos para agradecer a Deus. Eu tenho um filho lindo, abençoado, saudável. Eu tenho pais maravilhosos que me ajudam. Deus é bom em todo o tempo. Então eu não posso permitir. Eu escolho não permitir. A escolha é minha. Sabe por quê? Eu aprendi uma outra coisa. Que as circunstâncias da vida, elas são oportunidades para Deus agir. Para Deus se mostrar mais grandioso, mais poderoso, mais majestoso na minha vida e através da minha vida. Eu tenho aprendido isso. Porque Romanos 8:28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está dizendo que todas as coisas serão boas. Está dizendo que todas as coisas cooperam. Então eu quero nesta noite te encorajar a esperar pelo livramento de Deus, assim como eu tenho esperado. Salmo 34:19 diz: o justo passa por diversas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus por isso, porque Ele livra de todas. Não é de uma nem de duas, é de todas. Então eu quero te encorajar nesta noite a esperar pelo livramento de Deus nessa situação que você tem vivido. Eu te encorajo a esperar aos pés de Jesus. A esperar aos pés de Jesus. Aos pés do nosso amado. É aos teus pés, Senhor, que eu quero esperar. É aos teus pés, te amando, te adorando, bendizendo o teu nome. É aos teus pés, Senhor. É aos teus pés, ó Rei da Glória, ó Senhor dos Senhores. Espírito Santo de Deus, meu Consolador. Ah, aquele que enxuga as minhas lágrimas. Jesus, é aos teus pés, Senhor. É aos teus pés que eu esperarei em todo o tempo. Porque eu sei que o Senhor é fiel. Ele cumpre todas as tuas promessas. Porque Ele é verdadeiro. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é gracioso. Porque Ele é bondoso. Porque Ele é o Senhor de todos os senhores. E porque eu sei que o que está acontecendo comigo não altera quem Ele é. Não altera a grandiosidade que Ele é. Porque Ele é um Deus grande, majestoso, soberano em toda a terra. E é Ele que está no controle da minha vida. Porque Ele não perde o controle. É por isso que eu espero, Senhor, aos teus pés. Aos teus pés, amado. Amado da minha alma. É aos pés de Jesus. É aos pés. É aos pés de Jesus. Porque Ele é maravilhoso. Porque a palavra diz: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E porque tudo que está acontecendo comigo é com a permissão do Senhor. Tudo que está acontecendo com você é com a permissão de Deus. E talvez você é daquela pessoa que pensa: o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não me ama. Por que Ele está permitindo que tudo isso aconteça comigo?
Jesus, Ele não me abandonou. Ele não te abandonou. Sabe por quê? Porque em Hebreus 13:5 diz: eu nunca os deixarei, eu nunca os desampararei. Se você entendeu, aplauda o Senhor, porque Ele não me deixou, Ele não te deixou. Eu nunca os deixarei. Deus que é verdadeiro. Por isso que é a palavra que liberta. Por isso que precisamos de ler a palavra todos os dias. Porque senão no dia mau não suportaremos. Trago à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança? É a palavra. É a palavra. Ela que tem a capacidade de trazer esperança para o meu coração de dias melhores. É ela. Acho muito difícil um crente que não lê a palavra todos os dias. Ela é um alimento para o nosso espírito. Assim como você precisa do alimento sólido para o seu corpo físico, você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa cuidar da sua alma, do seu espírito e do seu corpo. Eu sei que você deve estar perguntando assim: será que ela nunca disse alguma coisa para o Senhor? No início, aqui mesmo em Brasília, um dia dentro do quarto, eu disse assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo porque esse negócio está muito esquisito. O Cleito está muito estranho, eu não estou entendendo nada. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso que o Senhor traga paz ao meu coração. E Ele me levou a Daniel, capítulo 4 e 5. Eu li o livro de Daniel todo naquela noite. E quando chegou no capítulo 4, no verso 37, diz assim: porque tudo o que Ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Então talvez você um dia já pensou: é injusto o que está acontecendo comigo. Não, é justo. É justo o que está acontecendo comigo, é justo o que está acontecendo com você. Porque Deus é justo. A palavra dele não mente. É justo. É justo. Só eu preciso entender isso. Eu preciso entender. E um dia, conversando com o meu pastor, que me acompanhava lá na casa pastoral, porque eu era voluntária na casa pastoral, eu atendia na rede da família, pessoas da igreja que precisavam de um acompanhamento psicológico. Era uma equipe assim de psicólogas. Eu disse: pastor, eu orei demais. Como eu orei, eu declarava a palavra todo dia orando. E o Cleito não foi curado. O que aconteceu? Que eu sei que Deus é justo, mas o que aconteceu? Não. Não é para você falar mais nada disso. Vou te responder contando uma história. Eu quero compartilhar essa história com você nesta noite. Haviam 5 enfermos. Os 5 oraram a Deus por cura.
3 foram curados e 2 não. E aí fica aquela pergunta: Deus não ouve todas as orações? Não, Deus ouve todas as orações. Salmo 91, 15, lá na parte embaixo, bem no finalzinho. Clama a mim e eu lhe responderei, e no dia da angústia estarei contigo. Tá lá. Então o Senhor responde. Mas o Senhor, Ele responde de maneiras diferentes. Então os 3 primeiros, Ele respondeu com a cura. E os outros 2, Ele respondeu: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça do Senhor me basta. A graça do Senhor te basta. Aleluia. Glória a Deus. A graça, a graça, a graça, a graça do Senhor nos basta. A graça dele. A graça dele nos basta. E eu queria que colocasse as fotos. Essa primeira foto é do curso de noivos, lá da igreja. Toda pessoa noiva que vai casar, até data X, precisa de fazer esse curso de 3 meses. Então esse casal de roupinha azul é o casal que nos acompanhou durante esses 90 dias. Próximo, o dia do casamento. Eu posso reclamar com Deus? Ele realizou um sonho do meu coração. Olha o dia do casamento. Olha o meu sorrisão. Lógico, estava feliz. Não pense você que o Cleito está com essa cara aí porque ele não queria casar. Não é nada disso. É porque ele chorou muito. Então ele estava já com o osso todo amarrotado. Próximo. Olha. Que bonito. Próxima. De perfil. Estou te mostrando de perfil porque ele ficou bem diferente. Próximo. Ó. Uma festa. Sabe por quê? A minha vida era uma vida normal. Como a maioria de vocês. Íamos em festas, eventos, igreja. É um casamento. Próximo. Olha o meu filhinho quando nasceu. Olhinho puxadinho igual do papai. Próxima. Uma festa na escolinha do Pedro. Próxima. Lá numa outra escola, nós fizemos o aniversário dele, para os amiguinhos. Próximo. Uma festinha de aniversário de uma priminha. Próximo. Agora ele está assim. Bem diferente. Próxima. Bem diferente mesmo. Se ele está num momento de crise, que eu falei para vocês que ele fica catatônico. E tem os vídeos também. Eu quero que primeiro mostre o vídeo 3 e coloca áudio. Porque o Cleito, ele perdeu aquela questão da moral, do juízo. Então ele fala muitos palavrões. E nesse vídeo é o início de uma agitação. Vídeo 3. Filha puta! Não! Não! Desculpa.
Não. 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 Não, desculpa. Não. Não. Ok, já deu. Pode pôr agora o vídeo 1. Nesse dia, esse é até o vídeo da entrevista, ele tinha ficado de crise o dia todo e ele acordou de madrugada, mais ou menos 1h da manhã, quase 1h, e ele iniciou a agitação dele de novo. Próximo, pode colocar agora o vídeo 2. Eu comecei a filmar porque os médicos sempre ficavam me perguntando: como que são essas crises? Como que acontece? Qual a frequência? Em quais dias? Quantas horas? E aí eu comecei a fazer os vídeos. E eu me lembro que um dia eu estava sempre controlando todas essas crises, do meu jeito. E ele entrava para dentro do quarto, e esses vídeos são mais, assim, lights, porque alguns vídeos eu acho que acaba chocando muito. E ele tinha, assim, ficado muito agitado e eu prendi ele dentro do quarto. Tirei o colchão, tirei todos os objetos e deixei ele preso lá dentro. E sempre assim. Só que teve um dia que ele teve essa crise na hora da consulta. Na hora, no momento. E é claro que o médico não pensou 2 vezes. Enviou ele assim, direto, só um instantinho. Enviou ele direto para o hospital psiquiátrico. É um hospital que chama Hospital Psiquiátrico Raul Soares. E lá ele permaneceu durante um tempo. Eles deram uma modificada nos medicamentos. Ele deu, assim, uma melhorada em relação a tempo. Porque essas crises, elas duram muitas horas. Elas duram 10, 12 horas, assim, nessa agitação toda. Então, lá ele ficou um bom tempo. Esse vídeo 2 é um vídeo que mostra o momento dele catatônico. Pode pôr o vídeo 2 agora. E quando você olha, sem o áudio, e quando você olha bem para o rosto dele, você vê que está um rosto assim, parece que grande. Porque no momento em que ele fica de crise, ele incha. E depois ele volta a secura dele de novo. O caso do Cleiton é um caso raro, tá, gente? É um caso raro. Então, quando você olha para ele, olha só. Ele nem pisca. Ele nem pisca. Ele fica paralisado. E os braços, tá vendo? Os membros inferiores e superiores ficam para cima. Você não consegue abaixar. Ele fica ali. Às vezes ele faz coisas muito mais bizarras, que é um outro vídeo que eu corri e copiei ele, que eu quero que mostrem também. Sabe um vídeo que tá só escrito assim, MV? Sabe? Tá na mesma sequência dos vídeos. Pode colocar. Esse vídeo é mais recente. Tá vendo? A gente estava numa cozinha que a minha mãe tem na parte externa da casa dela. E ele estava almoçando e de repente ele já entrou em crise. Porque eu nunca sei quando vai entrar. Eu sei que ele fica diferente, mas assim, não há um aviso prévio. Ah, hoje é o dia. Não. Então tá vendo que ele tá até babando? Não consegue. Então ali, olha pra você ver, com a mão no ar. Tava na mesa, a gente tinha acabado de almoçar. Minha irmã tava até nesse dia lá em casa. E ele ali, ele ficou. Olha lá, olha.
eu estava filmando, porque geralmente o que eu faço? Ó, tá vendo? Eu que dei uma puxada, assim, filmando e puxando, pra ele não cair. Aí ele põe a mão, às vezes tira, às vezes ele fica com a mão assim no nariz, aquelas coisas bizarras, e ele fica, ou faz assim, anda pra trás, anda. Então ele tem assim muitos comportamentos, né, diferentes. E aí nesse dia eu falei, deixa eu filmar mais um pouquinho para me levar para o novo médico da psiquiatria. E ele, tá vendo? Ele fica, e quando ele está assim, aí eu levo e coloco ele na cama. E eu não deixo ele ficar no lugar, porque ele pode cair, ele pode machucar. Hoje eu tô tendo assim um cuidado assim redobrado com ele, porque ele tá tão magrinho, mas tão magrinho que quando ele vai tomar o medicamento dele, ok, já deu, quer ver? Acho que vai até mostrar um pedaço, que esse vídeo é meio longo. Ai, tá vendo eu puxando assim? Eu puxei pra ele não cair, pra me mostrar pro médico, que foi assim muito bom pra esse médico novo, e ele esclareceu muitas dúvidas pra mim. Pode tirar, tá bom. E então essas crises continuam. Queridas, o ser humano, ele tem uma forte tendência de esquecer das coisas. As casadas, olhem para a aliança, por favor. Sabe por que eu uso essa aliança? Para que eu nunca venha me esquecer que eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus e com o Cleiton. Para que eu nunca venha me esquecer. Ela nunca saiu do meu dedo. Eu queria tanto que o grupo de louvor viesse até aqui. Lembra de mim? Eu quero que você lembre de mim quando você brigar com seu esposo por causa de pequenas coisas e o deixar no sofá, dormir no sofá. Não, aqui não tem nenhuma irmã assim não, né? Eu acho que é só lá na outra igreja, que não é também a minha não, é outra. Lembra de mim. Você tem um marido saudável ao seu lado. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que nós fazemos as nossas escolhas e depois não queremos assumir as nossas escolhas. O marido que você casou, você que escolheu. Não foi Deus, não. Mas não foi mesmo. São casos raríssimos específicos. Que Deus te dá liberdade para escolher, para pintar o cabelo de loiro, Na hora que ela me viu, ela falou, você... hoje eu tô loira, amanhã eu tô morena. Foi você que escolheu. O problema é que nós não assumimos a escolha que fazemos. Mas minha sogra não gosta de mim. Você sempre soube. Mas ele... ele não sei... Aleluia! Mas ele no dia do meu aniversário não lembra, me dá um presente. No namoro e no noivado era assim, você sempre soube. Mas você insistiu em casar e depois não assume a escolha que fez. Irmãos, o mundo ele só tem uma solução para o nosso casamento, que é o divórcio. Mas Jesus tem cura, tem restauração, tem perdão, tem novidade de vida. Jesus tem tudo isso
para o seu casamento, porque Ele é bom e Ele deseja restaurar o seu casamento. Ele deseja. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa oração. Nós vamos cantar essa oração. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas sempre ficam me perguntando assim: ah, não, Daniela. Não. Como que pode você passar por uma situação terrível, ser feliz, estar com um sorriso no rosto? E depois que eu dei entrevista, que as pessoas perguntam mesmo. Que eu sempre achei que essa história era só minha. Mas não é não. Eu nunca tirei uma foto dele no hospital, que eu tinha tantas certezas no meu coração. Eu tinha certeza que ele ia ser curado, que íamos voltar para Belo Horizonte, a nossa vida. Mas eu aprendi que a última palavra, a única certeza, vem do Senhor. Vem dele. E elas ficam me perguntando, não, me conta o segredo, me conta. E eu respondo sempre: é a maravilhosa presença de Jesus. É a maravilhosa presença de Jesus. Porque aquele que tem Jesus, esteja vivendo uma bonança ou uma situação difícil, tem paz, tem alegria, tem prazer em viver na presença do Senhor. Porque ele compreende que o maior motivo de alegria é a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que eu declaro: eu preciso de Jesus. Ah, como eu preciso. Eu preciso. Vamos cantar essa oração. Preciso de ti.